Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e Regina Duarte tem que cair o quanto antes. Isso porque a Regina é uma tragédia anunciada, né? Desde que ela começou a andar com Humberto Braga, no dia 11 de fevereiro, quando ela passou a circular em Brasília com aquele sujeito que já foi componente de governos aí, como o governo do Michel Temer, né? E atuou de maneira muito junta ali com a esquerda. Inclusive, ele é um ativista do SOS Cultura, que está cheio, né, de psolistas ali dentro, mandam praticamente no SOS Cultura, que é um movimento aí para resgatar a cultura das mãos dos fascistas malignos que estão no governo. E o Humberto Braga, ele é o secretário de fato. Tá? A Regina Duarte não passa de um fantoche, ela não tem a menor capacidade, né, de fazer gestão. Você vê da própria postura dela, ela não é uma gestora, como ela mesma já falou, que ela nunca teve experiência em vida pública. Então ela colocou alguém que já teve experiência, que é o adjunto ali da Regina Duarte, Humberto Braga, para comandar e fazer as nomeações. A Regina Duarte, ela escolheu, né, vale ressaltar isso aqui, dar sua primeira entrevista para a TV Globo. A TV Globo, que é a sua ex-chefe, né, sua ex-casa. Até então, você pode até aceitar isso com uma certa naturalidade, mas eu prefiro ficar com o que o ministro da Educação falou ontem, né, para não darmos nenhuma entrevista para a Globo após aquele episódio lamentável do Drauzio Varela e o tal do Suzy lá. Houve essa polêmica toda nas redes. E a Regina Duarte, enfim, ela, ignorando isso, a entrevista estava gravada, é óbvio, mas deu uma entrevista para a Globo. Esse não é o menor dos problemas. O problema é o que ela falou na entrevista, né? E quando a gente já começa, né, para vocês verem que ela não está apta a ficar no cargo. É uma pessoa que tenta constranger o presidente da República. O presidente da República, assim que o Sérgio Camargo, né, ele assumiu... Sérgio Camargo, para quem não sabe, é um ativista negro, né, que assumiu a presidência da Fundação Palmares depois de uma luta terrível judicial, porque impediram ele de assumir. A Fundação Palmares aí é uma fundação para promover ações afirmativas para os negros, e ele, por ser um negro de direita, não foi impedido, né, porque as declarações dele foi impedido de assumir a Fundação Palmares, e teve uma briga judicial que depois dessa celeuma toda conseguiu chegar aí a uma vitória, né, para o presidente Jair Bolsonaro, que tirou uma foto do lado dele no dia que ele assumiu a Fundação Palmares, dizendo que ele tinha o aval do presidente. O que a Regina Duarte fez ontem na entrevista da Globo? Ela disse que isso é um problema, né, que ele é um ativista, e isso é um problema que vai ser resolvido assim que os ânimos se acalmarem. O que ela está dando a entender ali? Né? Que depois, quando cair no esquecimento, a briga que o Sérgio Camargo teve, a luta para poder assumir a Fundação Palmares e ir contra todo o establishment e contra toda essa militância politicamente correta da esquerda, ela vai dar um jeito de dar um pé na bunda do Sérgio Camargo, né? Inclusive, ele se manifestou sobre isso hoje no Twitter, né? Para você ver que o clima não está nada bom. A Fundação Palmares é subordinada à Regina Duarte. Então, você vê, olha o que ele está falando aí na internet, né? E olha a postura, né? Indo contra o presidente Jair Bolsonaro, sendo que na semana passada ele postou uma foto do lado do Sérgio. E como se não bastasse nisso, vai lembrar, no dia da posse, a Regina soltou aquela piadinha, uma piadinha, quero porteira fechada. Quando me fizeram o convite, foi o convite com porteira fechada. O presidente não gostou daquilo e deu a resposta logo em seguida, né, dando uma enquadrada, dizendo que ele tem o poder de veto. Obviamente, ele não gostou, né, daquele enquadramento público que ela quis fazer no presidente Jair Bolsonaro. Mas até então, aí são coisas superáveis, né, tirando esse problema do Sérgio Camargo, que eu acho mais grave. A Regina Duarte, ela demitiu todos os bolsonaristas que estavam na Secretaria da Cultura. Até então, você pode pensar o seguinte, olha, se ela está assumindo, obviamente são cargos de confiança, até seria natural, né, você demitir pessoas ali que talvez você não conheça e colocar gente da sua confiança. Até então, a gente pode aceitar isso, né? Mesmo que pessoas ali como Dante Mantovani, por exemplo, que estava à frente da Funarte, né, exercendo um excelente trabalho, e isso foi ignorado completamente pela Regina, né? Inclusive o próprio Carlos Vereza aí estava elogiando o Dante Mantovani 2 dias antes da sua demissão. Carlos Vereza que apoia a Regina Duarte. Então, todo esse trabalho, né, a criação aí do apoio à ópera,
do projeto que o Dante Mantovani criou para levar a Sinfonia Nacional de Orquestras Sociais, que leva orquestras, escolas, né? Programa o Nacional de Apoio à Ópera, como eu falei, o edital de bandas de coretos da Histórias da Funarte. Teve muita coisa que ele fez, como o edital de apoio às bandas de rock, que ia sair, né? O rock está morto no Brasil, ia ter um incentivo da Funarte. Teve também a recuperação de 3 milhões de reais aí de dinheiro que estava sendo desperdiçado ali dentro da Secretaria de Cultura, né? Teve muita coisa que foi feita ali pelo Dante Mantovani. Eu estou dando só um exemplo do Dante Mantovani, não estou nem indo para os outros cargos, tá? E mesmo assim a Regina Duarte preferiu, né, expelir, fazer o grande expurgo a modo Stalin, né, jogando todo mundo para fora ali, todo mundo que era conservador, bolsonarista, com histórico de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, para fora do governo. Ok, como eu falei, né, você até aceita isso, mesmo que essas pessoas estejam fazendo um bom trabalho, coisa que para ela não estavam, né, e aí fica muito claro quando ela fala na entrevista da Globo que eram pessoas que ela considera facções. Vejam só, né, inclusive o próprio Olavo de Carvalho deu uma resposta carinhosa aí para Regina Duarte, né? Facções, ela considera os apoiadores conservadores do presidente Jair Bolsonaro facções, né? E ela disse que teve que limpar, né, tudo aquilo ali, enfim, mostrando claramente que ela quer fazer o tal da pacificação que ela falou no seu discurso. Essa pacificação, meu amigo, não foi para isso que a gente elegeu o Bolsonaro, não. Eu elegi Bolsonaro para continuar a guerra cultural e vencer, né, o domínio, o entrave que a esquerda criou na cultura e fez dali uma fortaleza para poder se perpetuar, né, no imaginário da população. A esquerda, ela domina não só, né, o teatro, a dramaturgia como um todo, né, a literatura. Então, daí você cria um imaginário totalmente esquerdista e a pessoa acaba virando esquerdista sem nem saber o que é isso. Então, é o tal do gramscismo, né, aplicado no dia a dia. Então, é para isso que a gente elegeu o Bolsonaro, para fazer a guerra cultural. E Regina está ali para fazer pacificação, está ali para se entregar para a esquerda e não é isso que a gente quer. O pior disso tudo, né, como eu já falei, não é ela ter demitido essas pessoas, né, que estavam fazendo um bom trabalho. O pior de tudo é ela colocar gente ligada à esquerda em todos os níveis, em todos os escalões da Secretaria de Cultura, dando ali, entregando nas mãos dos esquerdistas, né, pessoas que vão ter a caneta para autorizar projetos e soltar verba, pessoas ligadas a PSOL, pessoas ligadas ao PT, né, dentro da Secretaria de Cultura. Mas isso só aconteceu porque, como eu falei, quem manda, na verdade, é o Humberto Braga. Humberto Braga é muito ligado aí ao PSOL. Tem um vídeo aqui que eu falo só do Humberto Braga, então quem quiser assista, vou deixar no final aqui do vídeo. Eu falo lá de toda a carreira do Humberto Braga, de onde ele veio e com quem ele anda. Agora, o problema disso tudo, né, são as pessoas que querem tirar um certo proveito dessa situação, e aí também é muito grave, né? A Regina Duarte está ali sendo usada, o fantoche do Humberto Braga, gente querendo desmantelar o conservadorismo nas entranhas do governo, e eu estou falando aqui claramente do general Ramos, ministro aí que é o responsável pela articulação do presidente Jair Bolsonaro. O general Ramos, né, ele postou na sua rede social, inclusive o general Ramos, ele é o principal responsável pela contratação da Regina Duarte. Lembre-se que quando o Alvim foi demitido, né, quase que no mesmo dia já tinham anunciado aí a possibilidade da Regina Duarte, coisa que já interessava o ministro Ramos, e a gente vai entender por quê, né, fica muito claro, quando no dia da posse da Regina, o ministro Ramos posta o seguinte no seu Twitter: a namoradinha do Brasil, Regina Duarte, dá início à transformação da Secretaria Nacional de Cultura. Com certeza, a partir de agora, não teremos mais ideologias e radicalismos de toda ordem, né? Aí ele não está falando da ideologia e radicalismo de esquerda, está falando de toda ordem, dando a entender que essa facção, né, esses conservadores que estavam ali, apoiadores do presidente, né, que seguem a linha do conservadorismo, isso são radicalismos de toda ordem. Nesse importante setor da sociedade brasileira, desejamos todo sucesso. Sabe o que ele fez com esse post aqui? Né, que inclusive foi reverberado aí por Antagonista, Revista Fórum, Exame, Veja. Ele apagou. Por que será que ele apagou?
Deve ter pegado mal, né, o ministro Ramos? Ele apagou o post. Mas o print é eterno. Agora, o ministro Ramos, hoje, ele apareceu dando uma... fez um post em tom repreensível a Regina Duarte, dizendo que facção é essa, deveria dar os nomes. E muita gente cai na ladainha do ministro Ramos. Aí vai todo mundo, ó, ministro Ramos enquadrou a Regina Duarte. Enquadrou nada, cara. Ele levou ela lá pra dentro. Tá? Ele é o principal responsável. Só que ficou tão feio o negócio, ficou tão escancarado. É impressionante como essas coisas só acontecem quando o presidente está no exterior. Né? Parece que fazem de propósito. E ficou tão escancarado que ele precisava, né, se posicionar. Afinal, ele sabe que ele é o pai da criança. E ele sabe que ele vai ser cobrado pelo presidente Jair Bolsonaro. Né? E isso aqui não vai acabar bem. Né? Agora, o ministro Ramos não para por aí. Né? Ele, como um bom positivista, também tomou uma bela de uma indireta do Carlos Bolsonaro, que sempre está atento a tudo que está acontecendo. Ontem o Carlos Bolsonaro já tinha postado o seguinte: tenho atuado como posso, entretanto é visível que o presidente está sendo propositalmente isolado e blindado por imbecis com ego maior que a cara. Cagam para o Brasil, graças a Deus e para o bem do nosso país, os avanços sobrepõem aos vis. É uma luta em glória. Ele postou isso no domingo. O que está acontecendo? Se você for no post lá no Twitter do presidente Jair Bolsonaro, perguntar de Regina Duarte, você está sendo bloqueado, está sendo banido. Né? Não sei se é o próprio presidente que está fazendo isso. Né? É uma situação, já um desconforto a Regina Duarte está causando para o governo, mas estão banindo ali os seguidores do presidente. Né? Aí o presidente tem sido isolado aqui, como fala o Carlos Bolsonaro, que é filho, está sempre com o pai dele, sabe do que está falando, tá? Não é nenhum corneteiro de internet. Aí o Carlos ele complementa hoje com o seguinte post: quem cogita prudência e sofisticação prezando pelo isentismo que trouxe o Brasil ao fundo do poço, como a oposição desejada do tucanato, não quer mudanças e desrespeita e humilha quem elegeu o presidente Jair Bolsonaro, quem elegeu o presidente, né? Não coloca Jair Bolsonaro. Prestem atenção nessa frase. Os positivistas são lixos que necessitam ser expurgados. Quem são os positivistas, meus amigos? Sabemos muito bem que os militares possuem ali como modus operandi, ali, eles são adeptos, né, do positivismo, e é óbvio que esse recado aqui nós sabemos muito bem que vai para o General Ramos aí, que é o responsável, inclusive, por criar aquela narrativa de que o presidente Jair Bolsonaro estaria fazendo um acordo com o Congresso, dividindo o orçamento. Tá? Isso saiu de dentro do gabinete do General Ramos. Prestem atenção o que esse cara está fazendo. Aquele recado do general Heleno sobre a gente não pode ficar sendo chantageado por esses caras. Aquele recado era para o general Ramos. Ele estava conversando com o general Ramos. Preste atenção quem é esse sujeito que está dentro do governo. É o que o cara está fazendo. Ele estava entregando, enquanto um general, né, general macho, general que realmente está ali defendendo a pátria, defendendo o Brasil, está ali falando, nós não vamos nos entregar a esse Congresso, inclusive, vai lembrar, manifestação dia 15 agora, todo mundo na rua. Inclusive colabore com a manifestação aqui do Rio de Janeiro, vou deixar a conta aí embaixo para vocês. Agora, prestem atenção, general Heleno critica o general Ramos ali em off, obviamente aquilo veio a público, dizendo, a gente não pode ficar sendo chantageado por esses caras. Acabou que no final, né, fizeram ali um acordo que não tem nada de dividir orçamento, nada de 15 bilhões, mas isso saiu do gabinete do Ramos. Então é esse cara aqui que é o responsável pela contratação de Regina Duarte, que agora está querendo tirar o dele da reta. O que é isso de facção aí? Então prestem atenção no que está acontecendo. O fato é que é insustentável essa situação da Regina Duarte. É lamentável. Ela infestou, porque eu considero esquerdista, né? Eles são como insetos, como pragas. Então ela infestou a Secretaria de Cultura, né, com essa gente, e eles vão, obviamente, direcionar verba e dinheiro para projetos culturais de esquerda. E isso é um perigo. Se você acha que isso é menos importante, realmente você não entendeu nada. Quando você fica indignado com um post daquele do Drauzio... Post não, né? Com a reportagem do Drauzio Varela, né? Aquilo significa, sabe o quê, meu amigo? Que a luta não é só política.
A luta ela é principalmente cultural. O sujeito só vai para a televisão fazer aquilo ali porque ele sabe que tem reverberação cultural. Aquele Suzy recebeu 8 mil reais aí de arrecadação, de vaquinha, para poder ajudar o Suzy lá na cadeia. Então preste atenção que o problema é cultural. E quando você ignora isso, você realmente vai ficar sempre dando murro em ponta de faca. A eleição do presidente Jair Bolsonaro já mostrou que só através da política a gente não vai mudar o Brasil. E quando a gente entrega um instrumento poderoso como a Secretaria de Cultura na mão da esquerda, simplesmente a gente está entregando o ouro para o inimigo. E isso não pode acontecer, né? Agora, realmente é desconfortável, né, para o presidente Jair Bolsonaro, teve que colocar a Regina Duarte lá, teve todo aquele show da posse, teve um monte de gente batendo palma, um monte de deputado batendo palma para isso, né, porque afinal, namoradinha do Brasil, pessoa popular, atriz, então é muito fácil você ali colar na popularidade, né, de uma atriz. Agora, o presidente, eu acho que o presidente já notou a besteira que tinha feito, né, no próprio dia da posse, né, quando ele dá aquela resposta atravessada para ela. Agora ele está com esse problema na mão. Vai demitir a Regina Duarte aí depois de uma semana de secretaria, né, realmente fica desconfortável demais. Mas, presidente, se você puder, né, ouvir aqui um mero apoiador, um mero eleitor, seria muito importante, é muito grave o que pode acontecer com a Secretaria de Cultura, com a verba na mão dessa gente. Vai ter muito projeto que o senhor não vai ter nem noção que vai passar e vai ser aprovado por essa secretaria. Então, presidente, por mais desgaste que isso possa trazer, o mais importante para o bem do Brasil seria que a Regina Duarte caísse fora o quanto antes. É fundamental que isso possa acontecer. E ainda digo mais aqui, tá? Aí eu espero até que o ministro Weintraub não me xingue, porque eu sei que ele tem uma penca, ele tem um problema enorme. Ele tem o maior problema ali que quem tem hoje é o ministro Weintraub no MEC, né? Para desaparelhar todo aquele sistema ali da esquerda que tomou conta do MEC como um todo. Mas eu acho que a Secretaria de Cultura deveria ir para o MEC e ficar sobre a subordinação do ministro Abraham Weintraub, que é a pessoa mais qualificada aí para tomar conta da guerra cultural, né? Hoje ele é um dos melhores que nós temos ali no governo e com certeza não deixaria fazerem aparelhamento dentro dessa secretaria. Então, se isso pudesse acontecer, seria o melhor dos mundos. Mas isso é mera opinião minha. A gente nem sabe como é que é o bastidor, a viabilidade disso. Como eu falei, o ministro Weintraub tem um problema gigantesco já para poder resolver, né? Mas para o bem do país, para a guerra cultural, seria importante ter uma pessoa de confiança ali controlando, né, o que está sendo feito nessa secretaria. É que fique claro que a Regina Duarte, ela é um mero fantoche do Humberto Braga que merece cair o quanto antes.